Queridos e queridas, né? Vamos continuar, vamos ver agora, né? Eu acho que esse módulo no nosso final de semana, né? Ele vai fazer uma síntese de tudo que a gente viu, né? A gente começou vendo a base da criatividade em biodança, o que significa essa linha de vivência, né? Depois a gente viu um pouquinho o papel da arte, né? E agora essa palestra ela tem a ver com uma síntese reflexiva a respeito desse conteúdo que a gente trabalhou durante essas duas outras palestras, tá? Então, ah, o que eu gostaria de trazer, né? A gente trouxe a questão da arte, né? E a questão da vida, né? Que a biodança trabalha com vários aspectos da nossa existência, né? Com vários aspectos do nosso, com a integração desses vários aspectos que estão expressados dentro das 5 linhas de vivência, né? Do nosso potencial genético. Então, eu acho que o que a gente tem que mais frisar, né, dentro da perspectiva que Rolando Toro traz sobre o que é a linha da criatividade em biodança, é que ela se une a todas as outras linhas de vivência, a tudo que a gente vive, né? E que viver, né? O ímpeto vital da vida, né? A nossa curiosidade, a nossa capacidade de desfrutar a vida, ela é a arte de viver. Né? Então, o que a biodança busca, né, quando a gente trabalha em biodança, a gente busca que cada participante dos nossos grupos vá desenvolvendo não um conceito, né? Não é conceitual isso, no sentido de que ah, eu vou desenvolver o conceito de que eu tenho que olhar a vida como uma arte. Não é esse. É simplesmente se entregar à vida de uma forma poética, de uma forma apaixonada, de uma forma criativa, artística, né? Estética, ética, tudo que a gente viu, né, na apresentação anterior a gente pode aplicar, né? Eu trouxe muito a aplicação na arte, né? Da criatividade na arte e a criatividade na arte de fazer a aula de biodança, de criar a aula de biodança, né? A nossa arte como facilitadores de biodança. Mas o que o Rolando queria, antes de tudo, é que a gente pudesse encarar a vida como uma grande criação artística e que existe uma arte de viver, né? Talvez a gente passe toda a nossa existência justamente eh, buscando compreender essa arte de viver, né? E nos tornar mestres nessa arte de viver, né? Pessoal, a gente tem algum áudio aberto aqui, já descobri, já fechei. Pronto. Tá bom. Então, que a gente possa nos tornar, e eu acho que o caminho da existência, né, o caminho da nossa existência é entender cada vez de forma mais sofisticada, mais complexa, mais integrada, a arte de viver, né? A vida não é algo facilmente decifrável. Então, quando a gente é criança, a gente tem a espontaneidade, a ingenuidade e a inocência, né, de nos jogar no mundo para experiências, muitas vezes, maravilhosas, lindas, mas também nesse processo de viver, né, do princípio da nossa existência, a gente a gente também encontra as frustrações, as decepções, a, a, a tristeza, emoções como raiva, tristeza, fazem parte da vida, né? E muitas vezes isso desorganiza a gente internamente, coloca a gente em um caos, né?
E a questão do caos também, ela tem um princípio, é algo fundamental. O contato com essa coisa não estruturada que existe dentro de nós, né, é fundamental para a nossa criatividade. À medida que a gente amadurece, a gente começa a reestruturar tudo isso, né? Então a gente vem com esse potencial, com essa ingenuidade, com essa inocência, mas aos pouquinhos, né, a gente encontra o mundo e o mundo pode ser muito lindo e às vezes muito feio também, muito duro. E é dessas modificações, dessas coisas que a gente vai vivendo, né, que a gente vai amadurecendo. Então, quando a gente amadurece de uma forma integrada, de uma forma, ah, consegue, como a gente falou um pouquinho ontem, né? Fazer daquele limão que é amargo uma bela limonada, ou como alguém disse assim, consegue fazer uma maionese, né? A gente. O amadurecer é isso, né? É poder criar, né, com todos esses sabores que a vida traz, né? Esses temperos que alguns são amargos, alguns são doces, alguns são enjoativos, alguns nos abrem o apetite, né? Todos esses sabores que a vida traz para gente, né? Sabores e dissabores, a gente vai criando a nossa receita, ou seja, a gente vai criando a nós mesmos, né? Vai criando e transformando esse ser inédito, esse ser único que somos nós. Então, o que a gente busca em biodança é que a pessoa possa perceber isso, né? Que ela está em processo de criação de si mesma e que ela possa se responsabilizar por essa grande obra, né? Que é criar a si mesmo, que é buscar ser integrado, feliz, fazer as melhores escolhas para si mesmo, para o mundo onde cada um de nós vive. Né? Então, que a vida é esse ato criativo, né? A vida é esse ato criativo que se dá no transcurso da nossa existência e que se dá em cada pequeno momento da nossa existência também, né? Então, pode existir arte em cada um dos momentos da nossa existência, né? Em na forma como a gente se dedica, a gente faz cada segundo, cada atividade, cada encontro, cada coisa que a vida nos traz pode ser preenchido de forma artística, né? Ou seja, com, com ética, com beleza, né? Cada momento da nossa existência ele tem uma conotação estética, né? E que pode nos preencher com uma sensação ah, com uma vivência de beleza da vida, ou pode nos preencher com uma visão diminuída, uma visão triste, e nos criar dissabor. Né? Então, é interessante que a palavra sabedoria, né, ela vem da palavra sabor. Então, a sensação que me dá é que a pessoa, à medida que ela vive e ela consegue integrar, né, e construir a sua própria receita, né, de vida, no sentido de construir a sua vida com arte, ela dá sabor à vida, né? E então ela dá sabedoria, né? É bem interessante essa questão dessa palavra sabedoria. Então, a vida é um transcurso de construção de sabedoria, de sabor na vida. Né? Então, ontem eu coloquei para vocês, né, um pouquinho dessa questão da sublimação. Né? Então, muitas vezes, né, a gente está numa estrutura social, né, numa estrutura
que pode ser uma estrutura familiar, pode ser a nossa própria educação, pode ser a construção interna dos nossos pensamentos, das nossas emoções. A gente pode encontrar estruturas repressivas, né? Estruturas que não nos dão a oportunidade de uma expressão livre, né? Então, em geral, né, quando a gente tem uma repressão externa e a gente não encontra uma solução expressiva para isso, é porque, em geral, a gente tem também introjetado essa repressão, né? Então, ah, uma das coisas bem difíceis da repressão, né, que vem através da educação, da estrutura familiar, etc., é que a gente tende a introjetar, ou seja, aquela repressão, né, que está fora, para que a gente, por uma questão de sobrevivência, a gente introjeta. Isso, em geral, acontece para as crianças, né? O Freud, né, dentro da psicanálise, tem uma explicação super básica a respeito disso, né? Ele coloca que a criança, né, quando ela é bem pequenininha e que ela tem assim os seus impulsos livres e que ela quer realizar um monte de coisa, né? Então, ela sofre um controle, né, que é um controle importante que muitas vezes tem a ver com a sua própria sobrevivência, né? Então, que é como um acompanhamento daquelas pessoas que cuidam essa criança, né? Para que ela não se coloque em risco, que ela também aprenda a convivência social, né? Então, para Freud, isso vai passar por uma coisa de repressão, né? Então, a criança, e que pode ser colocado de uma forma, digamos, bem amorosa, esses limites, né? A colocação de limites é muito importante para a formação da identidade de uma criança, ela perceber, né, que ela está se relacionando com o mundo, que o mundo existe, que ela não é o centro do mundo, né? Ela é o centro do seu próprio mundo, mas ela não é o centro do mundo, existem outras pessoas, né? Então ela tem que aprender a lidar com esse meio externo a ela, né? Então, a educação em geral, ela tem esse papel, né? Tanto no seio familiar, como depois em todas as estruturas educacionais que a nossa sociedade nos oferece, né? Então, tem esse sentido de socialização, né? E depois, dentro dessa questão da socialização, à medida que a pessoa vai crescendo, tem o sentido também de estruturar essa pessoa para viver socialmente, ter uma profissão, saber se comportar em nível social, etc. né? Mas o que que acontece? Depende do tipo de cultura, do tipo de estrutura familiar e mesmo até mesmo da maturidade, eh, ou do quanto as pessoas dentro de uma determinada estrutura familiar são esclarecidas ou ou não têm feridas próprias também que podem ser compensadas numa criança, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, né, a forma como essa educação é dada, ela pode ser violenta, ela pode ser agressiva, ela pode ser destrutiva, ela pode ser muito, muito traumatizante, né? Então, o que que acontece? A criança, no primeiro momento, ela vai receber isso como uma estrutura externa repressiva, né? Mas por uma questão de sobrevivência e adaptação, aos poucos a criança vai introjetar essa repressão, né? Então vai chegar ao ponto de que não necessita mais a estrutura externa, não precisa de um adulto externamente dizer que ela não pode fazer algumas coisas. Ela mesmo dentro dela vai ter uma estrutura que vai se manifestar a partir de emoções e de pensamentos, que vai impedir ela de fazer aquelas ações que são proibidas, né? E que a gente vai chamar essa estrutura dentro da teoria freudiana, a gente vai chamar de superego, né? Então, a gente precisa ter essa estrutura para poder conviver socialmente. Para Freud, essa estrutura
ela vai neurotizar as pessoas, né? Então, o, o Freud vai dizer, não existe civilização sem neurose, né? Ou seja, não existe civilização que não tenha introjeção da repressão, né? Então, o instinto, a questão instintiva, ela não se expressa livremente nas civilizações, porque existe uma, uma necessidade de adaptação dessa base biológica instintiva à convivência social. Hum. Agora, o que acontece é que tem culturas que são mais, digamos, abertas, né, à expressão livre do indivíduo e valorizam isso. E existem estruturas que são super repressivas e que não apreciam de forma alguma essa expressão livre, né? Então, o que acontece, né, é que num nível emocional, muitas vezes as pessoas têm um nível de repressão interno, né? Então, como eu disse, existe a repressão externa, mas ela é introjetado e isso se transforma num nível de repressão interno, né? Que vem carregado de medos, de culpa, de autopunição, etc. Né? Então, diante disso, muitas vezes a expressão artística, né, ela vem como um ato de sublimação. hum? Então, eu não realizo aquilo que essa base instintiva, teria como primeira opção, né? Eu não chego nem a conscientizar isso, mas eu crio como uma forma de baixar a tensão dessas necessidades primárias, baixar essa tensão interna e aliviar. Ela tem uma conotação um pouco catártica, né? E que bom, muitas vezes a arte é sublimatória, né? Então tem um- uma, digamos, um papel isso na nossa cultura e que pode aliviar bastante, que pode tornar as pessoas bastante adaptadas e também trazer uma coisa criativa muito bonita a partir da sublimação, né? Mas quando a gente trabalha em biodança, a gente vai buscar, né, que a expressão não seja sublimatória, né? Que ela seja, a gente vai buscar que ela seja o mais coerente possível com a base instintiva, não como uma coisa de descarga energética, né? Ou descarga de tensão, mas sim como expressão pura, né? Então, é bem importante a gente ter claro isso, né? Porque não é, a gente nunca vai trabalhar a criatividade em biodança como algo compensatório de uma repressão, né? Mesmo que isso exista socialmente, tenha o seu papel social e que para algumas pessoas pode ser super importante, mas isso não vai ser parte da nossa metodologia, tá? Não é com esse caráter que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com a arte, né, ligada à existência, a arte, a expressão, né, artística, ela vai estar completamente ligada a um contato com essa fonte biológica, instintiva, visceral, né? Então, e que encontra expressão em feedback com o meio, né? Então, aqui voltamos a colocar a questão da da fluidez, né? Então, essa questão do feedback com o meio é muito importante, né? Porque quando eu, eu percebo o ato da expressão como algo que vai encontrar essa emoção básica, e vou expressar isso de uma forma bruta, o que eu posso gerar aí é ou violência ou também uma rejeição daquilo que eu expresso, né? Bom, quando eu faço sem feedback, possivelmente eu crie resistência, né? Então,
encontrar fluidez, a forma, né, de expressar e que me traz, né, uma ressonância com o meio, com as pessoas, é muito importante. Então, faz parte da criatividade a gente conseguir refinar nossa forma de expressão, buscando essa sintonia, né? Uma sintonia existencial com o meio onde eu vivo. Hum? Não negando aquilo que eu quero expressar, mas qual é a forma que eu posso expressar isso, mantendo a potência, mantendo a integridade, mas gerando ressonância. Tá? Então, a gente vai buscar nos nossos exercícios de biodança criar essa ressonância, sem negar o que eu sinto, eu poder descobrir, né? Me instrumentalizar das mais variadas possibilidades de expressão, né? Para poder fluir nisso e um, criar empatia na minha forma expressiva, né? Empatizar com as pessoas, que as pessoas possam estar receptivas àquilo que eu expresso, né? Então, para isso, eu tenho que. A biodança, as danças, as formas expressivas que traz a biodança, nos dão um, um, uma grande gama de formas expressivas, né? Então, o que que a gente pode constatar com isso é que muitas vezes a forma mais violenta ou pouco lapidada de expressão, né? Ela muitas vezes não é porque a pessoa é violenta, ou é a pessoa é grosseira, ou é a pessoa que quer passar por cima dos outros. Não é isso, né? O que a gente acredita que a maioria das vezes, né, a pessoa não conhece, não tem a seu dispor formas de expressar, né? Ela foi pouco trabalhada no sentido de que das múltiplas possibilidades de expressão que estão à disposição dela, né? E daí, então, ou entra numa única forma que é sublimatória, ou entra numa expressão muito bruta, muito sem feedback, muito invasiva, né? E que acaba gerando, ao invés de eh, eh, escuta, aceitação, acaba gerando resistência. Hum. Então, aqui tem um quadro, né, que está na apostila de vocês, um quadro que eu gostaria de explicar um pouquinho, porque ele tem a ver aqui com o nosso modelo teórico, né? Então, aqui a gente tem praticamente o modelo teórico, né? E só que aqui está aparecendo, normalmente aqui tem as 5 linhas de vivência pulsando, né? E aqui a gente vai ter somente a linha da criatividade, para que a gente entenda como essa linha vai pulsar dentro do modelo teórico, né? Então aqui a gente tem um potencial, falando especificamente, quando a gente, dentro do modelo teórico, a gente vai ver aqui o potencial genético, né? Então, falando explicitamente da linha da criatividade, a gente vai ver o potencial criativo inato. A gente trabalhou bastante isso lá no primeiro módulo, onde a gente viu que a vida é criativa, que a criatividade faz parte dos seres vivos, né? E que ela tem uma forma muito específica de se manifestar nos mamíferos e mais especificamente no ser humano. Então, aqui a gente está falando desse potencial criativo inato, né? E daí, depois a gente tem onde em biodança, no modelo teórico, a gente vê as protovivências, a gente vai ver aqui esse bebezinho que começa a construir, contatar com o mundo, né, nas suas primeiras experiências, então que ele tem uma expressão que é bem primal, né? Que tem a ver com seus instintos, que tem a ver com a sua condição de estar no mundo, né? Tem a ver com coisas inatas, né? Coisas que a gente já vem preparado para abrir, para para desenvolver, né? Então ali está na forma de uma sementinha que está começando a brotar, né? Então é uma expressão primal, por exemplo, o choro, o movimento,
né? A risada. E daí aqui no bebezinho a gente vai ver, né, nesse primeiro ano e meio de vida, o impulso exploratório bem presente, né? Ainda sem a repressão introjetada de que eu estava falando anteriormente, né? Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo e aquilo que é protovivência vai se tornando uma vivência criativa, né? No desenvolvimento infantil, depois no nosso mundo adulto, a gente vai pulsar, né? E é assim que a biodança vai trabalhar, né? É nessa pulsação entre a minha expressão própria, o meu realizar no mundo, né? E o que que me favorece, o que que não me favorece, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, qual minhas formas próprias de expressão, né? E esse contato constante, necessário, né, com o nosso mundo interno. Tá? Então, a pulsação do modelo teórico, né, entre identidade, expressão da identidade e a regressão serve justamente isso, né? Quando a gente faz essa pulsação dentro de uma classe de biodança, que é a pulsação fisiológica que a gente sempre faz, né? A gente está colocando a pessoa em contato com suas formas de expressão, né? E podendo fazer com que ela conheça cada vez mais formas de expressão, né? E a gente também está ajudando ela a estar em contato profundo consigo mesmo, com as suas imagens internas, com as suas necessidades mais profundas, para que isso seja o elemento inspirador daquilo que deve, ser concretizado no mundo, né? Então, o processo da realização criativa em biodança, ele tem a ver com essa pulsação, né? Entre o interno e o externo, o contato consigo e a expressão no meio, hã? E isso tem a ver com a integração das energias Yin e Yang. Tá? Então, o que que a biodança vai trabalhar, né? A biodança vai nos oferecer ecofatores, ou seja, fatores ambientais. A biodança se compõe de fatores ambientais, né? Quando a gente vai numa classe de biodança, o que que o facilitador faz? Ele dá, né, estímulos ambientais adequados para mobilizar esses impulsos criativos e instrumentalizar a pessoa dentro desse imenso potencial que ela tem, né? Que ela possa conhecer esse potencial, aprender formas das mais variadas de expressar isso, né? E ver quais são as formas que ela mais sente que são delas, né? Que faz parte da sua identidade. E daí, assim como lá na linha da sexualidade, a gente teve um quadro que eu falei para vocês que é super importante aquele quadro, aqui a gente também tem um quadro, né, de desenvolvimento da criatividade em classes de biodança, tá? Então, o Rolando também, né, vai nos trazer um quadro onde ele explica uma evolução do trabalho em biodança para a gente resgatar e desenvolver a linha da criatividade, né? Então, para Rolando, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, né, é essa expressão primal dentro da da linha da criatividade, né? Então, o que que significa essa expressão primal? É esse contato com essa necessidade de expressar, né? Então, por exemplo, que eu me sinta livre para rir, para chorar, para me expressar dentro do grupo, né? Quando a gente faz a parte verbal, que possa ter um ambiente de escuta e de não analítico, não interpretativo, como sempre em biodança não é assim, né? Mas que as pessoas possam expressar o seu afeto, possam expressar o que elas não querem, né? Então, essa
essas coisas muito básicas e biológicas que têm a ver muito com a sobrevivência, né? Que a pessoa possa reconectar com isso e expressar isso, né? Então, o que que ele vê assim que existe como característica patológica quando a pessoa não consegue, né, contatar com essa expressão primal, né? Então, existe na estrutura da formativa da pessoa uma repressão da expressão, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que vêm de meios onde a expressão foi violentamente cerceada desde o início, né? Então, mesmo quando a gente, por exemplo, aqueles métodos educacionais, entre aspas, né? Que de deixar um bebê chorando no berço para não deixar ele manhoso, né? Isso é violentamente um cercear a expressão, né? Então, o que que a gente está dizendo para aquele bebê? Não se expressa porque ninguém vai te ouvir. Então é melhor tu nem te expressar. Tá? Então tem pessoas que têm isso assim já de base, né? Que a gente sente que tem uma capacidade, não desenvolveram nada, tem medo de se expressar, porque o medo da expressão tem a ver com o medo do abandono, né? O medo da, de não ser ouvido, né? Muitas vezes as pessoas têm uma certeza de que não vão ser ouvidas, né? Eh, e daí isso pode também vir como uma dissociação entre o que eu sinto e a forma como eu aplico o que eu sinto, né? Então, uma sensação de que eu não posso, que aquilo que está dentro de mim não vale a pena para ninguém, ninguém quer saber, né? Então, eu não consigo transformar os meus sentimentos, as minhas necessidades, aquilo que eu penso, em algo prático no mundo. Então, eu simplesmente me submeto a tudo que está aí no mundo sem dar minha opinião, sem tentar de nenhuma forma, nem perceber que eu posso fazer modificações no cotidiano, que eu posso expressar o que eu gosto, o que eu não gosto. Muitas vezes a pessoa não sabe nem que tem desejos, né? Então isso vai gerando uma paralisia vital, né? A pessoa não vai se dissociando do seu ímpeto vital. Né? Então, como é que o Rolando traz aqui algumas indicações, tá? Mas são indicações que a gente pode ampliar muito isso, né? Esse quadro é simplesmente um estímulo que a gente pense a respeito, né? Então, ele traz para essa expressão primal, para ir resgatando essa expressão primal, né? O trabalho sobre os ritmos, né? Então, trabalhar com muito ritmo nas aulas, variações rítmicas, a expressão de sons, né? Então, toda a biodança que trabalha com voz seria interessante, né? Mas também esses sons muito primários que a gente pode trabalhar dentro dos ritmos também, né? E também danças onde eu posso vocalizar, como dar um grito, uma coisa assim, né? A dança grito, tá? Aqui. Então, esses coros, os trabalhos de biodança e voz, tá? Que é uma extensão, a gente estava falando de extensão, é uma das extensões bem interessantes de biodança, é importante a gente conhecer exercícios de voz, porque é uma parte bem interessante, tá? E dança rítmica com saltos, né? Ah, todo o trabalho de extensão, né? A gente tem trabalhos que tem a ver com o alongar o corpo, estender, né? Se abrir, né? E movimentos de abertura. Né? Depois ele coloca que passando essa primeira fase, muitas pessoas têm, então, a dificuldade de integrar, de viver de uma forma mais harmônica a pulsação entre essa inspiração e a expressão. Tá? Então, daí ele vai falar da integração das energias yin e yang, né? E daí, o que que ele percebe, né? Quando não existe essa boa integração, né? Ou seja, não existe uma pulsação entre a inspiração e a expressão no mundo,
né? Então, eu vou ter um desequilíbrio orgânico, vai me gerar angústia e pode incidir na depressão, tá? Então, o que que ele indica? Trabalhar muito a fluidez, trabalhar exercícios que tenham a ver com desenvolver yin e yang, né? Que podem ser mesmo as danças yin e yang, né? E aqui a gente já vê as danças que a gente estava conversando anteriormente, né? A dança de Shiva, que é esse deus, né, da mitologia hindu, que vai fazer processos intensos de transformação, né? Então, para Shiva, o mundo está sempre se renovando, né? Então, ele acaba o mundo e renova, acaba o mundo e renova, todo o processo de morte e renascimento também, simbolicamente, né? Não a morte física, mas o processo de poder finalizar coisas para renovar, né? Ou desapegar de coisas para se renovar. E depois a dança de Vishnu, que é saber reconhecer o que eu quero preservar em minha vida, né? O que que tem que ser preservado, o que que tem que ser ah, cuidado e preservado na minha vida. Então, poder reconhecer daquilo que tem que mudar, aquilo que tem que Shiva transmutar, né? E aquilo dentro da transmutação de Shiva, aquilo que é intocável, aquilo que eu tenho que saber preservar e como eu posso preservar aquilo que é essencial para mim, né? Que essa pulsação é a pulsação da nossa identidade, né? Como a gente sabe, somos sempre os mesmos, mas estamos sempre diferentes. Então, aquele núcleo que se preserva, né? E que faz com que a gente saiba que nós somos nós mesmos durante toda a nossa existência tem a ver com Vishnu e essa transformação que vai me fazendo modificar, 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 encontrar mil formas de expressão de mim mesmo, é Shiva, né? Então, depois rolando percebe que algumas pessoas têm integrado, elas estão em contato consigo, elas sabem o que elas gostariam de expressar, mas elas estão carentes de meios de expressão, né? Então, aquilo que eu coloquei para vocês, muitas vezes não é que a pessoa não saiba o que ela quer expressar, ou que ela seja grosseira, ou que ela seja empobrecida. Não, ela tem um universo maravilhoso por dentro, mas ela não sabe expressar isso, né? Ela é carente de meios de expressão. Então, a nossa terceira fase dentro de um processo de criatividade é a comunicação expressiva, é dar possibilidades de descoberta de mil possibilidades de expressão, né? E como é que a gente vai reconhecer isso nas pessoas, nos nossos participantes? Então, a gente vai perceber que existe um movimento muito mecânico, rigidez corporal, né? Que em nível assim da pessoa, da forma como a pessoa se relaciona com o mundo, existe ah, muito conformismo, muito se submeter, muito tem um sentimento de que nada vai mudar, né? E dentro dessa mecanização também a gente vai ver movimentos estereotipados, né? Então, tentar buscar referências externas, né? Para o próprio movimento, mas a pessoa não consegue ah, contatar com o movimento próprio. É como se ela tivesse que fazer algo bonito, né? A gente nota isso quando a pessoa está dançando, que ela quer fazer uma coisa coreográfica, bonita, mas ela está vazia, aquela coisa fica vazia da emoção da pessoa. É como se ela tivesse um referencial externo de como vai ficar bonita a dança, mas ela não, tu vê que ela não tá naquela dança, né? Que é um movimento que está vazio. A gente consegue enxergar isso quando a gente percebe as pessoas dançando, né? Então, o que que a gente vai buscar, né? Trabalhar os movimentos expressivos de base, né? Danças, mil possibilidades de danças expressivas, né? Aqui o Rolando coloca as posições geratrizes, como eu disse para vocês, tem lá no canal um vídeo que está recente, né? Está em espanhol, que vai falar de todas as posições geratrizes. A gente estudou isso também no livro, né? Que a gente que foi indicado para vocês, né? Agora da Almira Rocha, né?
Bom, mais tarde a gente vai ver isso na parte de metodologia também, né? Essas posições geratrizes, mas elas são, digamos, posições básicas que dão, digamos, são 22 posições geratrizes que existem, né? Então, ela dá uma série de possibilidades de movimento que talvez a pessoa conheça, utilize nas suas danças ou em nível arquetípico na sua vida, três ou quatro. Então, a gente aumenta a possibilidade de conhecimento de possibilidades através de 22 opções de danças geratrizes, né? Ou seja, 22 movimentos que talvez muito deles a pessoa jamais tenha vivenciado. Então, é bem interessante, né? As sincronizações em pares, né? Por quê? Porque a sincronização em par, ela nos trabalha profundamente a questão do feedback do movimento, e eu posso fazer a sincronização em pares como um movimento básico de sincronização, aquela que a gente faz rítmica, né, em quase todas as aulas, mas a gente pode ir sofisticando isso para sincronizações melódicas, sincronizações só com o olhar, dançar para o outro, e assim, todos os exercícios em pares, né, em danças em pares, eles vão trabalhar muito a questão do feedback, né? E dessa adaptação constante que a gente tem que ter com o meio, né? Um exercício muito profundo de expressão de si mesmo, né? É o canto do nome. O canto do nome pode ser trabalhado de uma forma mais superficial, em duplas, ou dentro de um grupo, num grupo semanal, ou tem como desafio profundo dentro do projeto Minotauro, né? Depois, a dança de dar e receber a flor também, né? Que pode ser feita de uma forma muito singela, trazendo uma flor, um gesto de dar uma flor a partir do peito, ou pode ser desenvolvido de uma forma muito criativa, criando a mímica de dar muitas flores, tirando essas flores dos mais diversos lugares, trazendo no gestual possibilidade de mostrar que flor é aquela que eu estou dando, né? E então é um exercício que pode ser trabalhado de várias formas, desde uma forma muito simples até uma forma bem sofisticada, e ele é um exercício que trabalha muito a questão expressiva do gesto, né? Depois, então, né? A gente vai ter, como naquele quadro da sexualidade, a gente trabalhava a elaboração, né, da experiência, então, também, né, dentro da criatividade, a gente vai ter a elaboração da experiência como algo, né, que a gente apresenta ao mundo. Então, como eu disse, algumas pessoas, né, desenvolvem a sua criatividade até a fase 3, ou seja, elas conseguem escrever a poesia, né? Elas se conectam consigo mesmas, elas integram, elas escrevem o texto e colocam dentro de uma gaveta e acabou. Ninguém mais conhece. Então, a última fase da criatividade é se colocar no mundo, é interagir com o mundo, é trazer a minha obra criativa para o concreto, né? Então, é um passo que para muitas pessoas é bem difícil, porque aqui a gente vai ter a questão do medo do julgamento, do medo de ser mal compreendido, o medo da ironia, etc., né? Da exposição em termos gerais, né? Então, o Rolando ah, ah, vai associar isso a um empobrecimento da manifestação, né, vital da pessoa no mundo, porque o que que acontece? Ela tem tudo elaborado, mas ela não consegue dar aquele passo de se expor. Tá? Então, a criatividade, ela tem esse último passo que é muito importante, é essencial. A gente cria para o mundo, né? Então, tem que desenvolver a coragem, né, da exposição, de se expor. Então, quando a gente vai trabalhando esses passos, a gente vai munindo essa pessoa de mil formas. Né? De uma capacidade fluida, de uma presença no mundo, de um contato profundo consigo. Então, é como que
se ela fosse fazer esse passo, esse último passo, sem ter todo esse meio de expressivo muito bem trabalhado, possivelmente fosse uma experiência bem negativa. Mas com todo esse trabalho de integração, né, eu vou dar meios para essa pessoa, né, encontrar dentro de si o melhor para expressar para o mundo, né? O melhor de si para expressar no mundo. E isso vai como que trabalhando a expressão desse diamante, né? Vai lapidando isso para que a pessoa cada vez mais tenha coragem de se expor, né? E de dar a sua opinião, de mostrar o que produz, mesmo que ela sofra algumas críticas, que é inerente a quem se expõe, mas ela pode também receber e valorizar e aprender a valorizar o quanto ela mobiliza as pessoas, o quanto ela pode ser acolhida por tantas pessoas, o quanto ela gera ressonância em algumas pessoas, né? Sempre quando a gente se expressa, a gente pode gerar antipatias, a gente pode gerar críticas, julgamentos, né? Mas também a gente gera, né? ah, Ressonância, a gente gera empatia, a gente gera pessoas que se mobilizam com aquilo que a gente expressa, né? Então, o que a gente busca em biodança? Não é que a pessoa encontre uma forma expressiva que ela nunca vai ser criticada, não é isso, mas que ela encontre uma formas expressivas, que ela tem uma paleta de cores imensa para que ela se expresse da forma mais coerente consigo mesmo, que ela tenha presença e ressonância e relação de feedback para perceber como é a forma mais adequada de ela se comunicar e se apresentar ao mundo, né? E que ela tenha uma estrutura de identidade forte o suficiente para fluir também diante das adversidades, da não aceitação por todos, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Tá? Então a gente tem aqui a dança da criação, né? Que a gente estava conversando bastante sobre ela. Então a dança da criação como uma dança que refaz a criação do mundo pelo deus Brahma, né? E nesses passos de criação, então, ela vai trazer todos os elementos criativos de criar a nossa própria existência. Então, quando a gente trabalha Brahma ou trabalha a dança da criação, a gente está trabalhando a capacidade de criar o meu mundo, né? As danças criativas livres, né? Então a gente pode trabalhar muito com danças muito expressivas, com músicas muito expressivas que favorecem danças muito expressivas, né? E daí a gente faz essas danças individuais, faz essas danças para apresentar para um colega, ou mesmo essas danças no centro de rodas, né? A dança canto, tá? Então, onde eu canto e danço ao mesmo tempo, né? Ah, ah, Danças criativas que tenham movimentos, né? Movimentos próprios e coreografias. Então, dentro, por exemplo, mesmo as posições geratrizes, muitas vezes elas podem gerar coreografias que são coreografias coletivas, né? Então, o grupo inteiro entra em ressonância uns com os outros e se cria uma única dança que se compõe, que não é uma dança com uma coreografia assim como a coreografia para espetáculos, né? Mas é uma coreografia espontânea, uma coreografia que se cria a partir espontaneamente a partir da interação com os colegas. Né? Bem, então, quando a gente fala de biodança, né, e criatividade, a gente também está falando de um fenômeno muito importante em biodança, que claro que abrange todas as linhas, mas que a linha da criatividade é essencial,
que é a reabilitação existencial. Então, a biodança ela não pensa somente numa reabilitação emocional, ou uma reabilitação do movimento, né? Mas ela pensa em uma reabilitação global, uma reabilitação existencial, onde eu possa resgatar em mim a capacidade de estar disponível para a minha própria existência e transformar essa minha existência na minha principal obra de arte. Vamos pensar um pouquinho, como a gente viu lá na sexualidade, na vitalidade, eu quero pensar com vocês um pouquinho, né? Que forma a criatividade vai se manifestar junto com outras linhas de vivência, né? Então, a gente já viu que dentro da vitalidade, o ímpeto vital, né? Que é uma característica da vitalidade, ele é imprescindível para a criatividade, né? Então, a, a, a criatividade, ela faz justamente essa pulsação que a gente já vai ver na linha da vitalidade, né? A pulsação entre o recolhimento e a expressão externa, entre yin e yang, entre dentro e fora, entre regressão e expressão da identidade, né? Então a gente já vê aí que a linha da vitalidade é essencial, né? Toda a questão da curiosidade, de ir buscar coisas no mundo tem a ver com a linha da criatividade e a linha da vitalidade. O contato consigo, capacidade de dormir, sonhar, os devaneios, tem a ver também com essa capacidade do repouso, né? Que tem a ver com a linha da vitalidade. Depois, dentro da linha da sexualidade, o que que a gente vai ver? Que está associado, a criatividade está associada ao prazer, né? Eu não vou querer criar algo que não me dá prazer. Então, quando eu tenho prazer naquilo que eu crio, né? ah, ah, a minha criação está integrada, é uma criação que tem integração, né? Então, o que eu crio tem a ver com aquilo que eu desejo e aquilo que me dá prazer de fazer. Tá? Então, é muito importante dentro da estruturação da linha da criatividade que os meus meios expressivos estejam carregados de vontade, de desejo, de tesão de fazer aquilo. Senão, não tem sentido, tá? E não acontece também, né? Depois, a linha da afetividade ligado à criatividade, né? Então, tem muito a ver com essa sutileza de encontrar meios expressivos empáticos, né? Então eu não vou lá jogar a minha forma de expressão sobre os outros como uma imposição, como algo dissociado da interação com o outro. Então, quando a gente trabalha ali a linha da criatividade em biodança, sempre está muito frisado a questão do feedback. Então, eu não posso sair criando ou falando coisas, ou expondo coisas sem entender quem é que está me ouvindo, e o que está gerando aquilo que eu crio, né? Então, cada vez que eu crio algo, eu estou gerando uma onda expansiva, né? Então, se isso que eu estou criando que eu exponho para o mundo, gera uma onda de destruição, uma onda de ódio, uma onda de perversidade. Então não tem nada a ver com afeto isso, né? Muito pelo contrário, é uma coisa destrutiva. Então, a, quando a gente trabalha essa capacidade expressiva, ela está carregada de cuidado com a vida e de empatia, né? E de responsabilidade também pelo o que eu crio, né? O que eu crio vai para o mundo e ganha dimensões que às vezes eu não tenho assim ah, domínio completo sobre a extensão daquilo que eu crio e vai para o mundo, né? Então, eu poder ter dentro da minha criação, daquilo que eu expando para o mundo,
princípios éticos, princípios de cuidado pela vida, princípios, como eu disse para vocês, estéticos, no sentido de gerar beleza, de gerar cuidado pela vida. Né? E depois a linha da transcendência, né? Então, a criatividade como também uma possibilidade de gerar momentos e gerar conexões de êxtase e de profundo contato consigo mesmo, que a gente chama em biodança de êxtase, né? Então, quando a gente resgata a possibilidade de viver plenamente a criação, né? Isso nos remete à transcendência, nos remete ao êxtase da criação. Né? Então, e uma das coisas que então a gente estava falando da criatividade nas coreografias, que é uma das formas de trabalhar isso, né? Mas é perceber que muitas das coisas criativas que a gente desenvolve, elas não são somente individuais, né? Então, que os grupos criam coisas juntos. É claro que criar em grupo requer, né, a capacidade de diálogo, a capacidade de abrir mão de algumas perspectivas que a gente tem, né? Ouvir o outro, fundir a minha ideia com a ideia do outro. Né? Então, como eu sempre explico quando a gente faz o caminhar em pares, né? Quando eu caminho sozinho, eu caminho de um jeito, quando o outro caminha sozinho, ele caminha de outro jeito. Quando nós damos as mãos e caminhamos juntos, surge um terceiro jeito, que é o jeito daquela dupla, né? Isso, quando acontece com um grupo, também acontece da mesma forma, só que é mais complexo ainda, né? Então, o criar em grupo tem a ver com isso, né? Abandonar um pouco, trazer a minha perspectiva, mas não impor a minha perspectiva, né? Trazer a minha perspectiva sabendo que ela vai se fundir com as demais perspectivas, né? E vai surgir uma perspectiva única que é aquela do grupo. Né? Então, dentro de uma cultura super individualista, impositiva e polarizada como a nossa, é uma grande sabedoria, né? A ser desenvolvida é como trabalhar em grupos. Né? Então, eh, muitas vezes, o trabalho em grupo, né? Ele é um trabalho que a gente precisa desenvolver muita fluidez, né? Muita capacidade empática e aprender que nem sempre a nossa visão do mundo é a única, né? E que essa visão de mundo, ela pode se fundir com outras, criando uma terceira, uma quarta, uma quinta visão, tá? E nesse processo existe uma transmutação, uma modificação interna. Hã? Às vezes nós somos muito apegados à nossa perspectiva, achando que ela é a melhor perspectiva, ou ela é a verdade, ou eu tenho razão e tu não tem razão. Né? E na realidade isso me impede, né, de estabelecer novas formas de ver o mundo, né? Então, quando a gente tem a criação em grupo, a gente tem a oportunidade de desenvolver novas perspectivas frente a coisas que a gente acha que são de uma forma e podem ser vistas de mil outras formas. Né? Então, quando a gente trabalha em grupo, a gente vai estar com esses fatores acontecendo, né? A biodança é um trabalho de grupo, então a gente vai ver uma diversidade de possibilidades, de pessoas interagindo, né? Como o campo de trabalho da gente é vivencial e não é um campo
principalmente na vivência, né? Na formação, a gente muitas vezes tem que discutir teoria e tudo, né? Mas quando a gente tem os nossos grupos, a perspectiva não é tanto teórica, mas mais vivencial. Então, a gente busca estabelecer, né, dentro dos trabalhos de grupo, uma alegria dessa coisa de estar interagindo em grupo e contribuindo e fluindo entre as mais diversas razões e formas de viver a vida, né? Então, para que a gente possa criar, né, dentro do trabalho de biodança, uma das coisas que a gente tem que entender é que o ato criativo ele tem também um fator que é catalisador, né? Ou seja, é aquele catalisador é algo que atrai e que forma uma espécie de concentração que toma um caráter de identidade, né? Então, se a gente vai pensar num grupo, né? Um grupo não é um bando de pessoas juntas, um grupo tem uma própria identidade, tem um fator catalisador, que pode ter, inclusive, mais de um fator catalisador, né? Que significa isso? Que existe pessoas dentro daquele grupo que tem um caráter de liderança, que afetivamente elas conseguem consolidar as teias necessárias para agregar o grupo, né? Então, o facilitador tem esse papel catalisador, motivador, atrator, né? Mas também a gente poder entender que dentro da nossa existência a gente é um fator catalisador para vários processos, né? Então, muitas vezes existe nos grupos, na cultura, na sociedade, nos grupos que a gente vive, uma apatia frente à vida, à realidade, né? E às vezes a gente pode ser o fator catalisador, a gente pode trazer uma ideia nova, né? Uma forma nova de ver, expressar isso e isso ser um fator catalisador e atrator, né, e motivador de uma criação grupal, né? Quando a gente é um fator catalisador, né, e atrator, a gente também tem que ver que não é por a gente catalisar e atrair que as coisas têm que sair do jeito que a gente acha que tem que sair, né? No momento que a gente agrupa, então a informação e a criação circulam, hum, dentro do grupo que cria junto algo, né? Mas existe pessoas, né, que têm essa capacidade de agregar, e isso pode ser desenvolvido em cada um de vocês e também nos participantes dos grupos de vocês, né? Então, quando a gente trabalha, né, biodança, a criatividade, a gente vai estar trabalhando, e eu acho que assim a gente vai finalizar frisando isso, né? A gente vai trabalhar dois aspectos bem importantes, né? Que é a capacidade expressiva, tá? Então, eu consegui expressar quem eu sou no mundo, tá? Mas também a capacidade de transformar a realidade, tá? Então, a criatividade vai fazer esses dois papéis na nossa existência, tá? Expressão e transformação. Ok? E é importante quando a gente trabalha, a gente ter isso muito claro, que a gente está trabalhando essas duas coisas, tá? E não um extravasar de uma energia que está reprimida, tá? Não é catártico, é expressivo e transformador.